proteção, pedir o seu acolhimento, pedir por esse momento festivo, que a tua presença esteja sempre com os amigos espirituais a intuir todos aqueles que se programam para as viagens, programam para os festejos juninos, que possam, com sabedoria, responsabilidade, poder conviver no meio de todos, para que uma festa, né, regional, uma festa da nossa cidade, não venha se tornar motivo de tragédias. Que possamos orar e emitir vibrações para o universo, para acalmar todos esses, né, que estão se preparando para os festejos. Envolva, Senhor, na tua paz, no teu amor. Envolve todos aqueles e acolhe que nesse momento se encontram em seus lares, passando por momentos difíceis. Acolhe todos aqueles que se encontram nos hospitais, nos leitos de UTIs, nas filas das UPAs, aguardando a regulação. Que teu amor, a tua amorosidade possa estar em todos eles. Jesus, abençoa a humanidade sedenta do teu amor. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Conforme eu coloquei no grupo, né, as fotos que eu printei do livro Sementeira de Paz, Chico Xavier, aos 24 anos. Né, era um exercício que o espírito Neo Lúcio fazia com ele, com permissão de Emmanuel, treinando o Chico nas psicografias no culto do Evangelho do Lar, do patrão de Chico. Ele terminava o serviço na Fazenda Modelo, ele se reunia com Rômulo Joviano, o diretor da fazenda, fazia o Evangelho e Chico, que não é aconselhável isso em casa, para nós, né? Mas Chico é Chico, havia um trabalho porque ele tinha um mandato mediúnico, é diferente de Mário Sérgio, que é um médium de prova. Quer dormir, minha mãe? Quer dormir? Ô Ivan, peraí, não durma agora não. Não durma agora não, que vai começar. Poxa, é minha mãe que está aqui. Ô, dê lembrança a ela, sua mãe, seja bem-vinda. Muito obrigado. Mas não durma não, deixa ela assistir aí. Não, chega no horário dela. Tá bom, Sérgio. Tá, ok, dê lembrança a ela. Então, Chico psicografou essas obras que são póstumas, né? Então, quando ele foi colocar, ou seja, quando o Espírito Emmanuel, através do Espírito Neo Lúcio, orienta que Chico colocasse uma sala reservada para paz, há 3 capítulos para trabalhar isso. Eu não vou ler isso, é óbvio, senão a gente sai. O pessoal pergunta por quê? Uma sala reservada para paz, deve ter uma sala reservada para mediúnica. Ele não tinha dinheiro para nada. Como é que vai ter? Então ele vai explicando o que está aqui na abertura do capítulo 17, Serviço de Paz. Eu vou ler aqui até onde ele fala lá o ambiente de uma sala de paz. Aí depois eu vou pegar essa obra que eu mandei. Em 3 aspectos, aquilo que o passista não vê, o que está por detrás. Mas vou começar a ler na obra. Capítulo 17, que é essa aqui, né? Domínio da mediunidade. Serviço de paz. Atravessamos a porta e fomos defrontados por um ambiente balsâmico e luminoso. Um cavalheiro maduro e uma senhora respeitável recolhiam apontamentos. Deixa eu desligar o microfone, Tereza, porque ela sempre dá um retorno. Um cavalheiro maduro e uma senhora respeitável recolhiam apontamentos em pequeno livro de notas, ladeados por entidades evidentemente vinculadas aos serviços de cura. Indicando os 2 médios, o assistente informou: 2 pontos. São os nossos irmãos Clara e Henrique, em tarefa de assistência, orientados pelos amigos que os dirigem. Aí Hilário perguntou, e aí eu vou ler depois outra obra, porque ele ficou abismado com a sala, que o ambiente era diferente. Ele tinha saído do salão doutrinário, veja como há diferença. Ele saiu do salão doutrinário, que a gente viu aqui no capítulo anterior, e entrou na sala de paz. Como compreender a atmosfera radiante em que nos banhamos, aventurou Hilário curioso. Nesta sala,
explicou Aulus amigavelmente, se reúnem sublimadas emanações mentais da maioria de quantos se valem do socorro magnético, tomados de amor e confiança. Aqui possuímos uma espécie de altar interior, formado pelos pensamentos, pelas preces e aspirações de quantos nos procuram, trazendo o melhor de si mesmo. Esses são os primeiros parágrafos que a gente vai trabalhar. Primeiro, o ambiente. Né? O ambiente. Então foi perguntado a Chico, ele mediunizado, Rômulo e os outros, por que a gente deve ter uma sala para o passe e uma sala para a mediúnica? A mediúnica é outro tema, mas a mediúnica ele vai dizer que é o coração do centro. Né? É a sala cirúrgica do centro, cada um dá definição. Quem não tem dinheiro faz como pode, no salão doutrinário. Mas a gente está vendo aqui que é diferente. Eles acabaram de sair do salão doutrinário e entraram para acompanhar, que eles estão estudando, André Luiz e Lário. Entrou na sala de passe. O ambiente da sala de passe é muito mais sutil, muito mais leve do que o ambiente do salão doutrinário. Por isso que Emmanuel orienta, e no capítulo da obra ele vai dizer a necessidade de ter uma sala reservada, uma para cada. Não se mistura. Sala de passe é sala de passe. Sala de mediúnica é de mediúnica. Salão doutrinário. Agora o centro que não tem dinheiro, aí faz, né? Os espíritos têm que improvisar, né? Para ajudar a gente. Eu vou ler um trecho aqui, porque que ambiente é esse que ele fala? Quando ele explica nessa obra, né? Já na outra obra. Quando ele pergunta. Primeiro ele vai dizer, né, Luz, que não dispõe de suficiente visão para perceber o manancial superior. Apenas eu posso declarar a você que um tanto do alto, de um núcleo irradiante, de grande poder, constituído por material luminoso, uma fonte de luz móvel e brilhante, casa-se as forças que emitimos por nossa vez. Esse material luminoso é construído pelos arquitetos espirituais. Todo centro tem. Aí vai ter que pegar outra obra para explicar. Que há altas obras para isso, de Chico Xavier. Então, um centro sério, ele não tem só médico, enfermeiro, maquilo. Ele tem todos. Então, quando ele fala assim, que há... Olha, quando você entra na sala de passe, seus olhos não veem. Mas no teto há um globo de luz, fluido, né, de matéria. Que aquilo foi construído, aquele globo, pelos arquitetos espirituais trabalhadores da casa. Ali, casa-se, como ele diz aqui, as nossas energias da equipe espiritual do centro, né, Lúcio está falando dele, os pensamentos de prece, de orações dele, de quem mais? Aí ele vai explicar, que eu não vou ler a obra aqui, né? Médicos, assistentes sociais, religiosos, psiquiatras, índios, africanos, toda essa equipe que os nossos olhos não veem, projeta o seu pensamento, que essa matéria mental, que vai ser trabalhada ou contida ou retida nesse globo de luz, a gente pode botar assim, que está flutuando em cima da cabeça dos passistas e dos beneficiários na sala. Então ele explica isso. Por que isso? Por que isso? Ora, a função do passe é uma medicina preventiva espiritual. Eu vou ler só um trechinho aqui do que ele vai dizer. As pessoas que entram. Há pessoas que chegam aos passes, detendo nos órgãos do corpo físico, que ainda não se expressou em doença, detendo nos órgãos certas formas de armas contundentes. Rara é um plantão de passe que não tenhamos de extrair um corpo mental, porque está na mente, se plasmou no perispírito, e eles veem que está lá, aquilo vai gerar uma doença. Se eu bebo, sou dado a bebida, o meu fígado, meus rins têm problema. Mas eu não tenho doença no rim, no fígado. A questão é que a doença vai surgir. Então, quando eu recebo um passe, o que é que acontece? Os espíritos vão dissolver aquele que eles chamam aqui, entre aspas, de corpo mental cortante, que ele diz que falta uma expressão, do perispírito de numerosos pacientes, que vocês não veem, mas nós vemos. Então eles ajudam a dissolver aquilo que vai provocar uma doença. Ou seja, o mecanismo do passe é uma ação
profunda, preventiva, aquilo que nem surgiu no corpo físico, pode ser dissolvido quando um passista coloca a mão com a equipe espiritual por trás. Ele cita aqui, mais ainda, de outras vezes, determinadas formas indescritíveis são retiradas por nós no trabalho do passe, que são nascidas e fixadas dos desejos mórbidos de encarnados e desencarnados. Ele dá um exemplo. Um homem que esbofeteia um outro fere pouco a máscara de carne em comparação com os resíduos de ódio que lança e incorpora no seu próprio perispírito e no do seu contendor, se o homem reagiu. Então eu dou um tapa no rosto eu dou um tapa no rosto de Lia, vamos dizer assim. Briguei com ela na rua. Aquele meu ódio que me gerou esbofetear Lia, né? Lia ficou só com a dor física. Que se depois ela encontrou Teresa no meio do caminho, o que for, aí Teresa, rapaz, deixa isso para lá, entregue Sérgio a Deus. Não sei o que. Mas o ódio que me levou à mão, se eu for para o plantão de paz, eu que bati em Lia, esse resíduo de ódio, de raiva, de fúria, ficou em mim. Eu incorporei no meu próprio organismo perispiritual. Eu incorporei ele. Por isso Jesus falou, Pedro, Pedro, embainha a tua espada. Aquele que com a espada fere, por ela será ferido. Jesus não tinha como explicar isso aqui. Ele está dizendo, se eu agrido Lia, né, o mais prejudicado sou eu. Agora, se Lia também volta para mim reagir, ela reagiu no mesmo nível, é óbvio que também ela assimilou não só a dor física do tapa, mas acumulou no seu perispírito resíduos destrutivos do ódio, da ira. O que ele vai dizer aqui, que serve para muita gente. Eu vou abrir para o comentário. Né? Ele faz um ponto e vai dizer, sozinho. Ele está falando para alguém que está perguntando, né? Chico está psicografando, as pessoas estão perguntando por quê. Quem tem que fazer uma sala. Então, ele vai dizer o que é. Sozinhos ali, não poderiam ninguém atender um doente sequer. Aí a gente para aqui. Porque aquela questão, se lembra, Teresa? Eu vou aplicar passe onde for, na rua, onde for. Né? Olha o que ele está dizendo. Na sala de passe. O livro, não é minha, da minha cabeça, A Sementeira de Paz, livro póstumo, Chico Xavier, quando foi colocar a primeira sala de passe no Centro Espírita de Pedro Leopoldo. Ele está psicografando o que as pessoas estão perguntando. Ney Lúcio está dizendo, sozinha, Teresa, na sala de passe, sem o anteparo da equipe espiritual, índios, coisa, você não poderia atender um encarnado sequer. Você não teria condição, você não sairia equilibrada. Quando ele fala de índios, ele vai explicar, porque mas Chico Xavier não recebia índio, eu já vi isso na internet, era preconceituoso, africano. Ele vai dizer, os índios, eu não vou ler aqui, porque são 3 capítulos para explicar isso. Os índios e os africanos vão trabalhar na matéria densa, ou seja, que é chamado pela a aura vital. Então, aquele ódio que eu projetei no exemplo que eu dei do tapa de Lia na rua, né, que ficou impregnado do meu ódio denso, quem vai trabalhar para dissolver isso? Índios e africanos. E espíritos da natureza, que ele cita. Os espíritos da natureza. Como você coloca o copo d'água lá, um copinho d'água, e aí pode ter a essência de uma mangueira, de um eucalipto, de um boldo, se for por rim, né? Que a gente não precisa pegar a folha de boldo e fazer chá. Nada contra, nenhum mal isso, né? Claro que também tomo chá. Mas a gente pode, quando está ali, se eu precisar da essência do boldo para o meu rim, e eu tenho fé, confiança, eu ponho um copo d'água, lá no passo, levo a garrafinha, os espíritos vendo a necessidade do meu fígado, do meu rim, boldo, né? Eles vão pegar a essência da planta, os espíritos da natureza, conhecido como orixás, elementais, né? Encantados, e vão pegar a essência da planta, Alva, vão levar para o passe, e vão trabalhar aquilo junto com quem? Com Bezerra, Bezerra que está no plantão, com o Nascimento, com a Joana de Anjos, que estão na parte superior da matéria, para trabalhar a matéria densa, o corpo físico. Se já estiver impregnando
o meu fígado já estiver sendo danificado minha conduta, que estou destruindo o meu fígado. Então eles vão trabalhar naquilo ali. Então, espírito da natureza, que não é ser humano, junto com os índios, que já é um espírito humano, com africanos, ele cita aqui, com assistentes sociais, você vê isso comum no centro espírita. Quem é que leva os sofredores para os centros? Irmã Filomena, Semente de Luz. Irmã Anastácia, no Raio de Luz. Um assistente social que sai ouvindo os sofredores encarnados e desencarnados da rua, aconselhando, e aqueles que se arrependem, né, levam para o centro, chamam ali, vamos lá no centro. Como a gente faz um convite com um amigo, um vizinho, um parente? Essa é a primeira parte, o primeiro aspecto que os nossos novelos não veem. Então, para vocês comentarem, entrou na casa espírita, na sala de paz, o ambiente que ele abre aqui, esse ambiente balsâmico e luminoso, a atmosfera radiante, é diferente do salão doutrinário. Então, o passista que está naquela sala, que tiver sensibilidade, no capítulo seguinte ele vai explicar, e desenvolve a audiência e a evidência. Se ele estiver concentrado em prece, ele vai perceber a atmosfera daquela sala diferenciada. Tem um telefone tocando sobre o desativar. É o de Ferreira. Então, esse ambiente não é para ter conversa externa. Eu não tenho que entrar na sala do passe cedo para conversar sobre. Você viu o que aconteceu com o Dalva? Você viu o que aconteceu na televisão? O ambiente da sala de passe é um ambiente que eu chego antes, me preparo, o Ivan faz muito isso. Eu pego uma leitura edificante e leio. Eu não tenho que comentar. Minha cá, Tereza, a gente ainda não vai ter o aniversário do centro. Já comprou aí as bolas de soprar? Já fez isso? Não é lugar disso. A gente os espíritos têm que repetir isso pra gente todo dia. Porque todo dia a Maricege esquece. Então eu tenho que repetir que ali dentro não é conversa. Quando eu entro, eu tenho que estar com um ambiente de prece, porque o ambiente eu tenho que manter, ele não é mantido apenas pela equipe espiritual. O que é que ele diz aqui, no livro que eu li? É pelos pensamentos dos dois passistas, aqui no caso Clara e Henrique, e das suas preces, e das aspirações das pessoas que chegam lá, que estão pedindo ajuda para si, para um parente, vão receber um passe. Então o meu pensamento tem que ser um pensamento edificante. Eu não preciso ficar lá. Eu cheguei 10 minutos antes, Pai Nosso está no céu, Eva Maria. Não. Mas eu penso, se eu cheguei 15 minutos antes na sala do passe, abra um livro edificante, reflita sobre ele, mas não fique tagarelando com coisas que não tem nada a ver na sala de passe, senão o ambiente deixa de ser balsâmico, luminoso e atmosfera. E quem vai contribuir para essa atmosfera negativa serei eu, o responsável. E aí depois eu quero que o centro, os encarnados sejam conduzidos para lá. Se eu não estou contribuindo, vocês aí, ambiente da sala, para comentar sobre isso aí. Quem quiser acrescentar, refletir É sobre isso. isso. Que às vezes chega antes para sentar, para se harmonizar, né, do andar, né, que fez chegar até o centro. É como você disse, é pegar um livro, se não tem um livro, se conecta ó, com o alto ali, fica ali, e você receber pessoas doentes, da alma, do corpo físico, né? Nós precisamos estar preparados. Aí não, perebedê, bereguedê, bereguedê, olha, sábado, não sei o quê, aí chega o paciente, dá o passe, pronto, pererê, tererê, tererê, de novo lá. E aí? Corre o risco também, né? Já Corre muito prejudicou. risco. Pô, prejudicou o trabalho, prejudicou. Aqui está sendo claro. O ambiente é formado pelos pensamentos, preces, aí cabe Aí aos já ficou uma encarnados. atmosfera já densa, né? Já ficou uma atmosfera já não preparada para um trabalho que é sério. Diga ali, Eu já vi na sala de passe, no Semente de Luz, que os copinhos ficavam ali, né? Dentro da sala ficavam os copinhos para a gente dar água depois que dava o passe, né? Eu já vi um senhor
sentado ali, na mesa, junto dos copinhos, quando eu estava dando passe. Eu com o olho fechado, mentalmente, eu já vi, já visualizei. Um senhor dando passe ali, com a mão ali em cima dos copinhos que a gente oferece à pessoa depois do passe. Nossa Senhora, eu nunca esqueci disso. É por isso que nessa obra ele vai dizer que o passista concentrado, responsável, disciplinado, poderá desenvolver, eu não vou ler, experimentação para a vidência. Ele começa a ter isso aí, né? Sérgio, eu não trabalhava, eu lia e outras pessoas na mediúnica, lá no Semente de Luz também, ou sim, no Semente de Luz. Um dia eu chegava cedo, limpava a sala, arrumava tudo direitinho, e aí botava os copinhos de água, deixava e saía. Quando eu voltei, os copos estavam tudo com água assim, leitosa. Aí eu cheguei e chamei Raquel e disse, Raquel, vou jogar essa água fora, porque a água, olha a água tem. Deve ter sido da torneira. Menina. Aí Raquel disse, Conceição, não, Conceição. Isso aí é medicação que já foi colocada dentro dos copinhos. Mas, menina, até eu me impressionei com a água. Estava assim, aquela água branca, leitosa. E foi eu que coloquei a água do filtro e a água estava perfeita. Eu digo, aconteceu algo, mas depois que eu vim me lembrar dos estudos, eu digo, pior. Ih, Raquel, olha que bobagem eu ia fazer. É interessante. A gente, como, né? Aí eu digo assim, Raquel, olha o que eu ia fazer com essa água, né? Quer dizer, eles já tinham preparado a água para o passe, né? Isso aí. E o gosto, né? Quando você toma. Eu já tomei água com gosto de remédio. Também. E aí isso eu já tinha me acostumado. Virava mexia, estava aquela água com gosto diferente. Agora, aí você vê, por que ele está falando isso? Ele destaca, se essa atmosfera balsâmica, luminosa, que os nossos olhos não veem, mas a gente pode sentir, se tiver concentrado, tiver disciplina, se tiver amor ao trabalho, né? Porque se a gente for com a mente fora, a gente não percebe nada, a gente não vê, está ali atrapalhando. Então, a gente não pode esperar isso do doente, viu? Ele está falando para Clara e Henrique, ele está falando para Lia, Mário Sérgio, para Barreto, que o doente vai entrar assim, ó. Porque quando entra alguém, o passista fica perguntando o que é que ele tem. Né? Isso é trabalho, né? De escutar, obviamente fraterno. Né? Mas ele diz assim, ó, crimes hediondos, perseguições violentas e paisagens mentais sinceramente deploráveis se esboçam ao nosso olhar. A pessoa entra, dá uma lá, você não está vendo, né? É um centro pequeno, não sei quando, um centro grande. Você não sabe como é. Um centro pequeno é aquela mesma pessoa. Mas entra lá, aquela pessoa às vezes está com ódio da mulher, ou a mulher do marido, com desejo de matar o patrão, o empregado, de matar o vizinho. Mas lá ele não disse nada. Mas ele entrou para receber o passe. O problema é que ele não precisa dizer, nem um atendente fraterno se ele quiser esconder. Os espíritos sabem, porque aquelas paisagens mentais, né, veio, estão todas fotografadas com movimento, com cheiro, com cor. Tudo aquilo ali é deplorável, se esboça ao nosso lar. Aí ele vai dizer, esta, a meu ver, Emmanuel orienta, aí, será a mais importante função de um socorro magnético, de um passe, qual que começamos a medicina espiritual preventiva, eliminando possibilidades sinistras de consumação do ódio, da perversidade e da violência. Então ele está dizendo, Dalva, você está lá no plantão de passe, você não sabe a intenção, o coração, o sentimento daquela pessoa. Ele chega para Barreto e diz, olha, minha vida está um inferno, virou de ponta cabeça, minha casa está um tumulto, o patrão me odeia. Pô, Barreto vai escutar ele com amor, com carinho, é o papel do atendente, não é de investigar. Aí ele vai para o passe. Barreto escutou, apontou um caminho, orientou. Os espíritos estão vendo como é a mente dele. A onça, como dizia o índio, o amigo, nunca esqueça, eu tinha uns 15 anos. A onça é você, meu filho. Eu nunca esqueço disso. A pessoa chegava chorando, me ajude, minha casa é um inferno. Na terceira reunião, nós fomos à sua casa, o índio. Veio para ajudar você, minha irmã. Não é que vimos que a onça da casa é você. Rapaz, a mulher. Rapaz, eu tinha uns 10 a 12, uns 13 anos.
Ateus nunca esquece disso. A mulher ficou pálida. A onça de sua casa é você. É óbvio que Barreto não vai fazer isso. Mas com o índio em transe, não busque o índio para quem está contando mentira, porque ele está vendo a paisagem mental estampada no perispírito, na aura. A onça da casa da mulher é a própria mulher. É ela que tocava o terror em casa com seus familiares. É ela. Então os espíritos estão vendo, aplicavam passe nela, na coisa, tudo aquilo ali, para tentar que ela diminuísse as suas garras. É a medicina preventiva. Então, quando você aplica um passe em alguém, com assessoramento dessa imensa equipe espiritual, você pode estar dissolvendo a intenção que aquele cidadão está ali na frente de querer de voltar em casa e matar a sogra, de matar o vizinho. Agora, a questão é o livre-arbítrio dele. Ele põe os pés lá fora e é com a cabeça dele. Né? Então, Mário, oi, tô em ouvindo. relação que você comentou sobre a sala do passe, que tem que evitar certas coisas, infelizmente, todos os lugares que eu aprendi, primeiramente, é a aula que eu tive, minha primeira aula de passe, né, o curso foi com você. Depois eu fui para outra. Quando chegou na minha prática, dentro do centro, eu me decepcionei. Estou sendo sincera. Porque eu me preparei tanto, que cheguei leve, mas quando eu estava já para entrar na sala do passe e tinha pessoas que estavam necessitando, eu encontrei os mais velhos de muito tempo, com muito mais experiência do que eu, no maior bate-papo. É isso. Mas mesmo assim, eu não desisti, não. Eu respeitei, esperei, fiquei no salão doutrinário, esperei terminarem, fiz minhas preces, minhas orações, e aí eu fui, porque eu não quis ficar só na teoria. Eu quis ter a prática, mas para mim, para quem foi, passei o dia tão assim, sabe? Seguindo tudo direitinho. Eu me decepcionei um pouquinho, mas é isso mesmo. Mas foi para eu ver se eu desistia. Mas eu não desisti. O que você passou, Kardec coloca lá em Obras Postas, né? Ele coloca o capítulo, os desertores. Você pegar Obras Postas, o capítulo é esse. A primeira deserção, que não aconteceu com você, graças a Deus, é por causa da decepção daqueles que estudam, que entram no centro com os antigos. Está lá no livro Obras Postas, que leva à deserção. Não é ele sair do centro, ele fica só fazendo número, assim que Kardec falou, porque ele já não tem mais o calor, o entusiasmo, porque aí você aprende comigo. Você aprendeu com a doutrina, né? Eu só fui só um instrumento com outros, né? Mas aí você vai passar de passo comigo e vê, Tereza, você viu isso, Ferreira? Você viu o que aconteceu no jornal ontem? Pera, eu aprendi a teoria com essa criatura aí. E ele agora faz tudo diferente na prática, a pessoa leva uma decepção. Então, porque não passou por isso, já citei aqui. E você ir com pessoas que estão dirigindo, facilitadores do ESG, na federação, passar o dia inteiro com ele, na Federação Espírita do Estado da Bahia, aprendendo. Quando voltar com a pessoa de carona no carro, ele está querendo, se insinuando sexualmente para a colega que foi comigo iniciando. E ele casado, e ela também. Nem eu nem ela desistiu, mas nós dois ficamos chocados. Como é que alguém pode ser assim? A pessoa levou a gente, antigo, e voltou cantando a menina na cara dura, com palavras obscenas, dentro do carro. Nunca esqueci. Continuo amigo até hoje, orando por ele. Quer dizer, como você. Então tem isso. Você está lá, faz o que Ivan faz. Estou usando Ivan porque Ivan é um trabalhador do raio de luz. Né? Ivan, quando chega, para evitar o tererê, ele pega o livro, né, Ivan? Depois ele disse, isso me ajudou muito. Acabou, faz a parte dele. Porque cada um será cobrado por aquilo que faz. Então,
Olha, é interessante que sei que ela fala, que Dalva falou. Eu fui coordenadora, Dalva, de um plantão de paz e eu tive muito problema com isso. Inclusive, eu, eu tinha uma colega que eu gosto, até hoje eu gosto muito dela, mas é coisa dela mesmo, de muita conversa. Não, depois eu chamei ela, conversei com ela, né? E eu lia também, participava do passe, né? Mas depois ficou eu, Rita, que faleceu, e veio outras pessoas, né? Mas é isso. No salão de passe, eu dizia, gente, quando a gente entra ali, é para orar. Se não tem passista, a gente ora, que ali, dentro daquele salão ali, tem muita gente que está ali necessitado de um passe desencarnado. Não é só a gente que pensa que só a gente que está ali, não. Né? Tem outros desencarnados ali que estão ali. Às vezes até essa coisa de não ir ninguém é justamente para a gente trabalhar com essas pessoas, com esses espíritos que estão necessitando de passe. Mas não adianta, é uma coisa que eu digo a você, não desiste, a gente não deve desistir de trabalho nenhum. A gente pode sair e ir para outro lugar, mas desistir nunca. Diga, Ivan, você abriu aí. Você abriu e voltou porque o Barreto estava falando ou foi impressão minha? Bom, então. Tá com defeito, foi impressão. Tá com um Ah, defeitozinho aqui. tá certo. Então eu vou reforçar mais uma vez aqui. Vou para ler para ser textual. Temos várias entidades de africanos simpáticos, para que a gente possa, não vocês, né? Mas tem gente aí que diz isso. Chico não dava comunicação de índio, de africano. Temos várias entidades de africanos simpáticos e de índios estudiosos que colaboram conosco no serviço junto à matéria mais densa. Outros espíritos, há espíritos que sabem ensinar os caminhos evangélicos. Cada máquina deve possuir o seu operário. Então, ele diz o que assim? E um operário, depois de uma prelação valiosa daqueles que ensinam, que os nossos olhos não veem, que estão fazendo preleção, ou o encarnado que está fazendo, o índio vai extrair um tumor, vai extrair o tumor das mãos de um demente. Então você vê a matéria densa, índios, africanos, espírito da natureza, estudiosos, índios estudiosos, africanos, não é índio, fazemos índios estudiosos, que ele é um espírito, africanos simpáticos, vão trabalhar nessa trabalho. Quem pensa que índio africano é só para ficar na guarda do centro, para me proteger. Viu? Claro que tem índios africanos, policiais, ex-militares, sobre isso, ali. Claro, tem que ter. Mas índio não é só com a flecha na mão para afugentar os espíritos obsessores. Há índios estudiosos que estão trabalhando junto a psiquiatras. É o que ele está dizendo na obra, que para mim foi um achado, essa obra. Né? Um achado. Então, trabalhando ali, ele estuda e aprende a trabalhar na matéria densa, extraindo tumores que poderão se instalar no corpo físico antes de instalar. Então, essa é a primeira e a segunda equipe é a nossa contribuição. Então ele vai dizer uma coisa só para eu ler, para voltar para a leitura do livro. Na sala de paz, que caminha lado a lado com o atendimento fraterno, como quase todo centro espírita, o verbo, a palavra, o verbo mobilizado em seu serviço de paz, não é seu em mais de 90%. Benfeitores invisíveis se valem de sua voz, tanto quanto de suas mãos, para plantarem o bem puro e simples, através da intuição e da extração do fluido magnético. Em mais, vou repetir, quando a pessoa passa pelo passe, depois vai para o atendimento fraterno, o atendente fraterno, o passista, o verbo mobilizado e as mãos não é seu em mais de 90%. Nós só doamos 10%. E desses 10%, se a gente abrir aqui, a gente vai ver como a gente atrapalha. Nesses 10%. 90% é preparada a pessoa encarnada e desencarnada, já que o passe segue por os dois. Mesmo os nossos 10%, a gente consegue atrapalhar por uma falta de disciplina.
É uma vergonha isso, eu tô falando de mim, né? Então, porque se eu não releio isso, e se eu não lembro isso, por isso que eu citei Ivan, porque eu observei Ivan, e aquilo eu estou copiando ele. Pego um livro e vou ler, se eu chegar antes. Porque um ajuda o outro. O livro ajuda a todos, e um ajuda o outro, porque a gente relaxa. Se eu não passar sem isso, daqui a pouco eu estou lá, lia, tarará, tarará, tarará. Aí dava, mas rapaz, Sérgio acabou de dizer isso no pulso. Olha como ele está lá. A gente relaxa. A leitura ajuda muito. Então, se pega Para não aquilo ali. sobrar o tempo para teretetê. É o que Barreto falou, chama a pessoa, vai a pessoa se melindra. Ô fulano, não vamos ficar conversando não. Né? Ah, no meio do caminho, eu passei por um buraco, eu pisei, o motorista quase que me derruba. O que é que tem isso a ver na sala de passe, na reunião mediúnica? Então, a gente tem que estar ali compreendendo que as dores que estão ali são infinitamente maiores do que as nossas. O cidadão está lá 100, 200 anos no umbral, grau. Quando ele veio me queixando a Ferreira, que eu peguei o ônibus e teve um assalto, o que é isso diante de alguém que está 100 anos no umbral, vivendo na lama, como seria André Luiz? A gente tem que ter um desconfiômetro. E quem não tem, um tem que ajudar o outro. Aí, com melindre ou sem melindre, um vai ter que ajudar o outro. Quando fala Cimelinda, você falou certo aí. Quando fala. Vem o porreto, vem a Santinha aí. Vem a. Vem a general. Vem a chefe. Ou chefe. Isso aí. Isso aí, tem que ter todo um cuidado para lidar dessa maneira. Quem aí. que tem faz que ter isso? Maior cuidado. Gente que não quer estudar. Como teve uma mensagem no nosso centro. Estudar e mais, e mais, e mais. O espírito chega a ser repetitivo. Porque estudando os erros que eu já cometi, e cometi muitos, o Lia sabe, porque eu aprendi errado, aprendi e repassei errado. Ou seja, agora eu estou buscando estudar. Vou errar muito, porque eu não sou espírito puro, mas eu quero errar tentando acertar, ou errar menos. Né? Porque o que não falta é livro para a gente acumular isso aí para explicar a gente. Então ele falava, não dispunhamos, todavia, de muito tempo para a conversação isolada. Clara e Henrique, agora em prece, estão observando os dois passistas encarnados em prece, nimbavam-se de luz. Disse-ia, estavam quase desligados do corpo denso, porque se mostravam espiritualmente mais livres, em pleno contato com os benfeitores presentes, embora, por si mesmos, não pudessem avaliar seu estado. Ou seja, eles estão orando antes de chegar aos primeiros beneficiários. Estão em estado de expansão perispiritual. Eles não estão em transe. Mas a intuição é a base, né? Que todo mundo tem do pré-transe. O transe, especificamente, é o médio semiconsciente e o consciente. Patente. Mas a intuição que todo mundo tem é a base que nos diz que todos nós somos médios. Eles estão orando a Deus, a Jesus, que foram os benfeitores da casa. Estão quase que desligados do corpo. Ali, se tem um barulho lá fora, talvez não escutam. Tem um tumulto, não escutam, porque eles estão concentrados pela prece na atividade. Eles não estão vendo, mas eles estão cercados de uma aura luminosa, calmos e seguros. Pareciam aurir forças revigorantes na intimidade de suas almas. Guardavam a ideia de que a oração lhes mantinha o espírito em comunicação com o invisível e profundo manancial de energia silenciosa. Ora, o que é que ele tá falando? Calmos e seguros. Aí está lá. Vamos botar aqui, ó. Outra coisa comum. Entrou uma pessoa. Aí chegou lá, começa a se agitar, a aura densa, o beneficiário, aflito. O passista aplicou o passe. O outro já ficou inseguro. A pessoa começa a ter um estado de transe. Bom, você conversa com a entidade e com a pessoa. Volte, meu irmão, sua concentração. Mantenha sua mente em prece. Ele está falando com o encarnado. O outro está lá estertorando. Estamos lhe atendendo. Ele não perde a calma e a segurança, que é chamado de fé. Se quiser resumir isso, fé e confiança. Porque já vi gente sair
né? Digamos, ô Lia, me ajuda aqui, Lia. No salão, né? Nossa, aqui, a pessoa sair da sala de paz, onde ele era o plantonista do dia, mas ele não tem segurança íntima, segurança acima de tudo, que a fé é humana e divina. Então, se eu tenho a proteção de Deus, eu tenho fé, e eu me preparei como Dalva, estou em oração, eu tenho que ter fé em mim. Mas na hora que eu vi eu tenho um semitranse, um espírito, não bote a mão em mim, não pode que ele esse bagaço todo, eu vou sair da sala. Por quê para chamar Lia? Por quê? Se é um plantonista agendado no meu dia do plantão sou eu. Isso não é prepotência, é arrogância, é chamado no Evangelho de fé humana. A fé é divina e humana. Eu me preparei. Eu busco ser melhor hoje do que fui ontem, que santo não sou. Mas eu busco estar ali, disciplina, horário, compromisso, aquilo ali. A pessoa entra em transe. Ah, mas Lia é mais experiente. Aí eu saio, largo a pessoa lá e vou pro salão, gritando, Lia! Fica, pelo amor de Deus. Todo mundo olhando a palestra, que aqui a palestra estava rolando no salão. E tinha um salão. Para acontecer alguma coisa, o palestrante está falando já sozinho. Porque ninguém está concentrado mais, para acontecer uma coisa lá dentro. Clara e Henrique é um modelo, é um padrão de fé. Calmos e seguros. Em prece, ali. Em prece. Ante a porta ainda cerrada, acotovalavam-se pessoas aflitas e bulhentas, barulhentas, né? Esperando o término da preparação a quem se confiavam. Não é chegar e mandar todo mundo. Tem que ter uma equipe, porque as pessoas estão aflitas. Aqui é um centro grande, é um centro de Chifre. Né? Então, ora, os passistas nem se prepararam com a prece. Deixa eles se preparar, porque é uma equipe de encarnado. Aquele que está na porta vai dizer, eles estão se preparando. Aguardemos um pouco. Abre a porta, vai ver os dois lá, em oração, em pé, as cadeiras vazias. 2, 3, quantos passistas tiver na sala. Entre a primeira leva. É 4 passistas, 4 pessoas. Há os mais aflitos, a equipe sabe. Há os idosos, aos desmemoriados, né, com transtorno mental, coloca esse primeiro, porque senão ele fica perturbando. Porque é uma equipe de encarnado. Uma equipe, se não se preparou só Dalva, se prepara a equipe do atendente fraterno, do aquele que está na recepção, olha, aquele que está com transtorno mental, o pai vai acompanhando, esse entra primeiro. Né? Porque senão ele fica muito agitado, perturbando aqui no salão, porque ele sofre um problema mental. Não é isso, Tereza? É verdade. Mas Crianças, adultos, sem estudo, idosos, pessoas com esses problemas, né, essa deficiência, tudo isso você tem que olhar. A criança, porque fica fazendo barulho, desconcentra. Esses que têm os transtornos, né, também precisa, porque estão ali, não é? Também sem a condição, né? Não está compreendendo muito. O espírito ouve, né? Mas o encarnado que está ali naquela matéria está passando pela dificuldade. Aí vai liberando para que a harmonia continue no ambiente, porque ali é uma sala, socorre doente. Se cada um tipo, né? Que quer passista ver que tem dias, então, que chega aquele na misericórdia. se você está marcado, Lia, para aquele dia, a gente vai ver não hoje, né? Ali é um técnico, não é o seu guardião, é um técnico espiritual do magnetismo, delegado pelo mentor da casa para trabalhar com as energias de Lia. Ponto. Eu estou lá, beneficiário, entra em transe do meu obsessor. Você vai chamar Barreto no salão, que não estava agendada para o dia, a gente vai ver isso aqui claro, para que o seu guia trabalhe as energias com ela. Ele não pode, ele vai ter que chamar o guia de Barreto, o técnico do plantão, mas o técnico de Barreto não trabalha no centro espírita hoje, mas ele está trabalhando no mundo espiritual. E como é que vai improvisar com as energias de Barreto? O problema é que faltou em você calma, segurança, fé, confiança. Que as pessoas, isso não é prepotência, não é arrogância, criatura, senão não estava lá no Evangelho. A fé é divina, a fé é humana. Se eu não tenho confiança no médico, naquele hospital, eu vou buscar outro médico em outro hospital.
Porque eu não confio na equipe médica desse hospital. Então é isso que ele está dizendo aqui para nós. Os dois médios, porém, afiguravam-se espiritualmente distantes. O barulho lá fora, eles estão tão concentrados, tão sintonizados com seus guias, que eles parecem distantes do mundo, absortos, né? Em companhia das entidades irmãs. Registravam as instruções por meio dos recursos intuitivos. A Lia, concentrada, viu um homem, um espírito, magnetizando a água, os copinhos. Ela estava tão absorta, concentrada no mundo espiritual, desconectada dos interesses do mundo, dos problemas de Lia como pessoa humana, dos problemas do barulho lá fora. Será que vai entrar alguém hoje com obsessão? Eu não quero saber de nada disso, porque eu confio. Se eu sou hoje o guia responsável, quando eu passar a mão dele, disse assim: meu irmão, você terá um momento de falar. Não vou. Chega. Ele sai. Agora, se eu duvidar, já foi. Eu perco a intuição, que é recurso do passista. Lia viu através da intuição, que ele vai dizer no capítulo subsequente, que eu não vou ler, que o passista pode desenvolver, Lia, se passar a perceber, a vidência, que é desenvolvível, segundo o livro dos médios. Se eu sair de mim para ficar cada vez mais firme no trabalho. Diga, Barreto. Sérgio, outra coisa, o problema é o seguinte, é que em plantão de passe, como os estudos que eu já fiz, inclusive na Federação Espírita, sempre aconselha ao passista não ficar numa sala sozinha com o paciente. Sim. Então isso que acontece é que é preparado antes, né? Está preparado antes, o passista não pode ficar só numa necessidade dela, não por medo, mas por retaguarda do próprio passista que está ali dando passe, porque aquele paciente ele não é uma pessoa que conhece o espírito que possa ir ali. Então, é necessário não ficar um passista só. Isso. Preparado antes, né? Entrar na sala de passe sozinho não é aconselhável. Um passista só, né? É isso. É por isso que está aqui dois. E é por isso que eu falei equipe. Então, equipe, dois, aqui no caso, né, dois passistas, tem um atendente fraterno, tem alguém na porta. Diga. Olha como você. E aí? E já entra sozinho, se preparar antes, para quando acontecer qualquer coisa na sala do passe, sair outra pessoa, né? É isso. Porque aí é uma pessoa que não é calma, não é seguro, não tem fé. Então por que você começou? Aqui a gente vai ver que é um ponto positivo. O ponto positivo aqui é Henrique, em outra aula. Não porque ser homem. E ali não requer força muscular. Né? Aqui eles vão dizer o ponto positivo aqui nessa dupla é Henrique. O que é o ponto positivo? A gente vai ver depois, eu estou antecipando devido do acréscimo de Barreto. É aquele que tem mais experiência, mais antigo na casa, aquele que já tem muito mais tempo. Aí entra Dalva, entra Barreto, vai trabalhar no plantão de passe com Barreto. Barreto já tem anos na estrada. Então, o ponto positivo para esses irmãos mais agressivos, essas pessoas, os espíritos vão direcionar para sentar na cadeira de Barreto. Porque o trabalho é intuitivo. Eles vão pegar a pessoa, vão botar na cadeira de Barreto e vai colocar junto na cadeira de Dalva, que se iniciou após os estudos, espíritos, o encarnado com problemas mais simples. Então, quando aquele Dalva aplica o passe e vê que Barreto, a pessoa beneficiária, começou a estertorar, entrar em um transe obsessivo, Barreto calma, Barreto segura, aplicou o passe, o espírito entrou em transe, vou lhe matar. Não, meu irmão, o seu momento de falar, você terá, é uma mediúnica. Agora cessa. Deixe o médico. Se levanta a voz, se nada. Aplica o dispersivo, as técnicas que você aprendeu, o Barreto já sabe com experiência. Aplicou o dispersivo, os espíritos ligam, ele vai citar aqui. Quando passa no córtex,
coronário e frontal, onde o espírito se vincula, né? Ele é desligado. Então não precisa Barreto se ficar com pânico, chamar ninguém, porque senão ela desestimula a Dalva, que começou agora. Porque se o ponto seguro é nela, que tem mais experiência, e ela está com Dalva, que começou agora, então o que poderia ter desestimulado a Dalva? A conversa mal, a conversa trivial, fútil, né? Aquela coisa banal, do mau exemplo de companheiros lá dentro. Então, por falta de estudo, né? Não por interesse, não por intenção, mas por falta desse estudo, desse cuidado de um ajudar o outro. Ah, vamos mudar o assunto. Vamos parar o assunto aqui é pressa. Se demorar uma leitura, meditar no que leu. Então, um ajudar. Se Melinda ou não, eu falo. Eu não tenho essa, eu falo. Então, acabou. Se me apontar, digo, não está saindo de minha cabeça, não. Está saindo dos livros. Se queixe dos livros, dos autores. Agora, falar com... Não tem outro. Você tem que ser Melinda, vai fazer o quê? Eu sempre digo, a obra está acima do obreiro, Dalva. Porque depois a cobrança vai vir no obreiro. Ah, mas eu não pude falar porque Dalva se me lembrava. O ponto positivo era você. Você lembra que você que deu o curso a Dalva? Você lembra que você... A gente vai ver aqui, Henrique é o ponto positivo. Ela estava iniciando graças a você. E você foi o primeiro a plasmar na mente dela uma conduta. A cobrança é sua. Aquele que mais tem, mais será cobrado, afirmou Jesus. Diga. Necessidade de plantão de passe, a gente ter sempre, como fazemos no Semente de Luz, um livrinho de prece para a gente ir harmonizando as pessoas para evitar que aquelas pessoas que chegam no plantão de passe, que não têm conhecimento, conversem. Porque quando a gente começa a mensagem direta das pessoas para o passe, aí aquelas pessoas tanto não quer conversa. E aí nós que somos trabalhadores, vamos fazer o inverso. Não é isso? O que nós vimos é o quê? Isso é uma atitude válida. No nosso caso, lá no Raio de Luz, tem uma palestra antes, né? Então, a gente espera que as pessoas que entrem já entrem menos bulhentas, menos coisa. Mas o que é que ele está dizendo? O que é importante? É os dois passistas estar calmo e seguro. Na porta fora, as pessoas estão barulhentas, ansiosas e aflitas. Porque ali é um hospital. Como é que eu levei meu filho para a UTI do Roberto Santos aos 5 meses? Eu sei da aflição que eu passei. Então, meu filho em coma veio na emergência. E eu vou dizer para o médico lá, olha, o filho de Lia pode passar na frente, porque eu sou espírita, ele está com pneumonia gravíssima. Eu sou pai e compreendo que o filho de Lia também está doente. Pode passar, viu? Ah, mas chegou o de Tereza, passe antes do meu. A gente faz isso. A gente quer o nosso. É o que ele está dizendo. O importante não é o paciente, o importante é nós, o trabalhador, estar calmo e seguro com fé. Porque ali é um hospital. Não podemos esperar que um doente chegue calmo. Então a gente que tem que manter a confiança e a calma. O nosso tempo já se explica. 4 minutos, vou fazer a prece. E segunda, né? Não, segunda não, terça. Terça estaremos juntos, se Deus permitir. O assunto é palpitante, né? É um assunto de toda casa espírita. Para onde? Deixa eu botar aqui, deixa eu ver. Eu confiava, né? Cadê? Parou aqui. Calmos e seguros, os dois médios afiguravam-se distantes. Bote esse aí, distante. Distante. Vamos à prece. Agradecer a presença de todos, né? Desencarnados, do esforço de Lia, do esforço de cada um de nós. Agradecer a presença dos amigos espirituais. E como podemos compreender, sozinhos, nada alcançaremos. Essa revelação encontra-se no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Somente com a união sincera e fraternal entre encarnados e desencarnados
será possível a regeneração planetária. Isso é de uma importância imensa para que nós adquiramos humildade, para não sairmos por ali, por acolá, aplicando passes, recebendo espíritos nas casas onde vamos. Que importância tem o estudo para depois colocarmos na prática com maior segurança. Compreendemos que estamos numa equipe, a equipe do Cristo, que nem ele fez nada sozinho. Chamou 12 homens para lhe ajudar. Muito obrigado, queridos amigos espirituais. Abençoa todos os nossos lares. Abençoa todos os lares que se encontram em aflição, levando as nossas energias magnéticas com o auxílio superior da equipe espiritual para aliviar as dores e os sofrimentos. Muita paz para todos. Que assim seja. Que assim seja. Muita paz.